Estimados leigos, irmãos e irmãs que vierem a nos assistir em mais um estudo da Palavra de Deus, é um prazer poder estar novamente com vocês nesse nosso encontro das sextas-feiras. E hoje nós queremos avançar um pouco mais no estudo de Atos dos Apóstolos, ver como a evangelização foi avançando no primeiro século. E especificamente queremos falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo, acompanhado também por alguns companheiros, especialmente Silas e Timóteo. Isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 36, até o capítulo 18, versículo 22, a segunda viagem missionária. Nós estamos no ano da igreja, ou ano eclesiástico, estamos praticamente na metade agora em junho. Domingo agora será o domingo da Trindade. Já passou o Natal, a Epifania, a vida e a obra de Jesus, já meditamos sobre isso, que culminou com seu sofrimento, sua prisão, a sua morte e a sua gloriosa ressurreição, depois a sua ascensão e o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo no Pentecoste. Nós podemos dizer que nesse meio ano, desde dezembro, nós já revivemos toda a história da nossa salvação. E isso realmente na igreja, na liturgia da igreja, está colocado assim de propósito. Um meio ano chamado ano festivo para nos fortalecermos na fé. E aí vem outro meio ano, que é o nosso segundo semestre, no segundo semestre, quando vem os domingos após o Pentecoste, quando a cor litúrgica na igreja cristã é o verde, que simboliza crescimento. Nós queremos crescer sempre nas duas coisas, tanto no conhecimento do nosso Salvador, como nós somos aceitos por Deus, quanto na prática da nossa fé, na divulgação do Evangelho. E neste ano estamos tendo alguns estudos especiais sobre Atos dos Apóstolos, e hoje então esse estudo sobre a segunda viagem missionária. Na primeira parte, no início dessa segunda viagem missionária, no relato de Atos 15, 36 a 41, numa pequena introdução, nós temos um caso, digamos assim, triste. Paulo e Barnabé, que foram os grandes companheiros na primeira viagem missionária, agora eles estão para iniciar essa segunda, acabam se separando por causa de uma discussão. Barnabé quer levar o seu primo João Marcos junto, mas esse João Marcos tinha abandonado eles na metade da primeira viagem missionária. E agora o Barnabé, seu primo, quer levá-lo junto e o Paulo não concorda. Os filhos de Deus, os evangelistas, os apóstolos, eles também são humanos. Os dois, Paulo e Barnabé, têm uma discussão, eles se separam. O Barnabé vai para a ilha de Chipre e o Paulo decide voltar para a Ásia Menor, visitar as igrejas que tinham sido fundadas na primeira viagem missionária. Nós sabemos que muitos anos depois, talvez uns 10 anos depois, Paulo chama João Marcos para auxiliá-lo, pede a ajuda dele. Então dá para ver que posteriormente eles se reconciliaram. Mas agora sem brigar, mas acabaram se separando em termos de trabalho. Aí o Paulo se faz acompanhar de Silas e um pouco mais adiante de Timóteo. E inicia o que nós chamamos a segunda viagem missionária, então a partir do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. O primeiro, o Paulo e Silas, eles voltam para a Ásia Menor e em Listra, na cidade de Listra, eles encontram um jovem temente a Deus, Timóteo.
A avó Lloyd e a mãe Eunice, que eram crentes, o instruíram na palavra de Deus. Paulo faz com que ele conheça a Jesus como o cumprimento das promessas de Deus. E esse Timóteo, então, os acompanha também dali para frente. O Paulo foi para estas igrejas para levar para elas algo que aconteceu em Jerusalém, uma decisão tomada em Jerusalém sobre o fato de os cristãos gentios, não judeus, ao se converterem para a fé cristã, terem a obrigação de cumprirem todos os ritos judaicos na sua vida dali para frente, inclusive serem circuncidados. Em Atos 15 nós temos o chamado Concílio de Jerusalém, que decide, não, eles não precisam ser circuncidados, mas nós damos uma recomendação para eles, que eles não comam carne que tinha sido sacrificada a ídolos, que eles se abstenham da imoralidade sexual e que não comam carne de animais sufocados. Porque alguns desses algumas ordens eram apenas para os judeus. Carne de animais sufocados não podiam comer. Ora, fazer uma média então. Tem muita sabedoria nessa decisão. Havia na Ásia Menor muitas igrejas chamadas sinagogas dos judeus. Não podia escandalizar também esse povo. Então, para não escandalizá-los, se pedia aos gentios recém-convertidos que se abstivessem dessas coisas, mas que ao mesmo tempo eles não deveriam ser circuncidados, que eles realmente confiassem em Cristo como seu Salvador, mas que eles fossem batizados. Isso não foi colocado aqui, mas ficou nas entrelinhas, né? E assim as igrejas ficaram cada vez mais fortes e cresceram. E agora vem o avanço propriamente dito, está em Atos 16, a partir do versículo 6, como o evangelho sai da Ásia e passa para a Europa, na Macedônia, que era ao norte da Grécia. O Paulo está numa cidade portuária chamada Troade. Em Troade, de noite, ele tem uma visão. Aparece nessa visão para ele um homem da Macedônia, ao norte da Grécia, pelo jeito dele, pelo traje, reconhece que é um macedônio, que diz assim, passa para cá e nos ajuda. E com isso, quando Paulo acorda nesse sonho, ele tem a certeza que isso foi obra do Espírito Santo, pedindo para ele avançar cada vez mais para o oeste. E provavelmente, é praticamente certo que é a primeira vez que o Evangelho em grande escala passa a ser pregado na Europa. Ele começou no Oriente Médio, foi para a Ásia Menor e agora está entrando na Europa. Esse homem da Macedônia, onde ficam as cidades de Filipos e de Tessalônica, então Paulo cumpre esse objetivo. Ele, a partir de Listra, onde estava Timóteo, convidou Timóteo a acompanhá-lo também. Agora Paulo, Silas e Timóteo, eles partem então para a Europa. Primeira cidade a ser visitada é Filipos. Filipos era uma colônia romana muito importante, mas ao contrário de muitas igrejas, muitas cidades romanas, colônias romanas, onde havia sinagogas dos judeus, porque os judeus foram espalhados no Império Romano, tempos atrás. Em Filipos parece que não havia nenhuma sinagoga. E é por isso que o Paulo e seus companheiros, num sábado, por ser o costume deles adorarem ainda Deus no sábado também, eles vão para a beira de um rio, num lugar que parecia muito calmo, para orar. O Paulo diz que lhe parecia um lugar próprio de oração. E ali à beira do rio, no lugar de oração, eles encontram um grupo de mulheres. E entre elas Lídia, uma vendedora de púrpura muito preciosa, uma comerciante natural de Tiatira.
E o Paulo começa a anunciar o Evangelho para essa turma de mulheres que estava ali à beira do rio. E Lídia, que era uma temente a Deus, ela é convertida a Jesus. O que eram as pessoas tementes a Deus? Elas eram adoradores do Deus de Israel, do verdadeiro Deus, mas não faziam parte dos chamados prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo. Por exemplo, os homens não eram pessoas circuncidadas, mas aceitavam o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Então eles eram tementes a Deus. Nós, em termos de comunidade local, talvez diríamos hoje pessoas simpatizantes da igreja, que não foram batizados ou não fizeram profissão de fé, mas que ouvem atentamente a palavra de Deus junto com a gente. Ela é uma dessas tementes a Deus que aceita a Jesus Cristo, porque Paulo lhe anuncia a mensagem. O centro da mensagem sempre é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Em consequência, Lídia convida Paulo e seus companheiros para ir na sua casa, provavelmente uma comerciante rica, então uma casa grande, e se torna praticamente um polo de evangelização. Depois eles são perseguidos ali, como em muitos lugares, não vamos entrar nessa questão agora, mas é a partir de uma casa, da casa de Lídia, que inicia-se um trabalho que posteriormente vai ser a igreja de Filipos, a quem Paulo manda essas cartas, a carta aos filipenses. Logo depois, Paulo vai para Tessalônica, não muito longe dali, outra cidade da Macedônia, e dali para frente, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. É a sequência de narrações dessa chamada segunda viagem missionária, em comum que em todas elas há uma sinagoga judaica. E Paulo sempre começa a pregar o evangelho, principalmente aos sábados, nas sinagogas. Quando ele é expulso da sinagoga, então ele vai para os gentios, como aconteceu definitivamente em Corinto. Ali em Tessalônica, muitos prosélitos, quer dizer, não judeus convertidos ao judaísmo, e pessoas tementes a Deus, senhoras da alta sociedade inclusive, foram convertidas. E assim se inicia uma igreja cristã em Tessalônica. Quando eles são forçados a sair dali, voltam para Bereia, onde também há uma sinagoga, ele também começa a pregar na sinagoga. E uma coisa muito interessante que diz que os de Bereia eram melhores que os de Tessalônica, porque em Tessalônica ele acabou expulso, e eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram realmente assim. Isso que é cristão consciente, que não engole simplesmente o que ouve, que estuda as coisas à luz da Bíblia, da palavra de Deus, para ver o que realmente é palavra de Deus. Dali, o Paulo vai mais adiante, vai para Atenas, temporariamente Silas e Timóteo ficam para trás, Paulo vai na frente, vai para Atenas. Em Atenas ele também começa a pregar na sinagoga dos judeus, mas ao mesmo tempo, no seu tempo livre, ele vai para a praça pública, onde ele começa a expor o evangelho aos sábios atenienses. Eles foram escutando eles enquanto ele falava do Deus desconhecido, mas quando ele começa a falar do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, morto e ressuscitado, sobretudo quando ele fala da ressurreição, as pessoas não querem ouvi-lo mais. Dali ele parte para Corinto, e em Corinto é que Silas e Timóteo voltam a encontrá-lo. Em Corinto ele encontra também um casal, Áquila e Priscila, que se tornam grandes companheiros deles. Áquila e Priscila eram naturais de um lugar chamado Ponto Euxino, do Ponto, mas que viviam em Roma e foram expulsos, com muita gente dos judeus expulsos pelo imperador Cláudio, na época, foram expulsos de Roma, então eles estão em Corinto. Áquila é um sujeito que tem a profissão fazedor de tendas,
E o Paulo também tem essa profissão. Eles se juntam, começam, nas horas que eles têm vagas, eles fazem tenas para conseguir um dinheiro para si. Quando, com o tempo, Paulo e seus companheiros não foram mais aceitos na sinagoga, daí o Paulo diz, olha, agora larguei de mão de vocês judeus e daqui para frente vou me dedicar totalmente aos não-judeus. E ficou muito tempo ali, ele ficou em Corinto 1 ano e meio pregando o Evangelho. E aí encerra tudo aquilo que é chamado de segunda viagem missionária. Ele decide voltar para Antioquia, na Síria, no norte da Palestina, onde começou a primeira viagem missionária, onde começou a segunda. Então, depois de todo esse tempo, primeiro ele volta para Jerusalém para dar um retorno ao pessoal que ele se desincumbiu da tarefa de levar aquela decisão que falamos no início do concílio de Jerusalém, relatado em Atos 15, aquela decisão para os cristãos gentios, né? Ele se desincumbiu dessa missão na Ásia Menor, avançou na evangelização por várias cidades, ficou 1 ano e meio em Corinto, agora passa por Jerusalém, dá esse retorno, e daí ele finalmente volta para Antioquia. Queridos irmãos, também irmãs que nos assistem, Deus é um Deus absolutamente maravilhoso. A evangelização ela foi prosseguindo, foi para a Europa, com o tempo chegou na América, chegou até todos nós, e o Evangelho nunca estava parado. Paulo e seus companheiros nunca perderam o foco. E nós não podemos mesmo nessa época de pandemia perder este foco de nós sermos crentes em Cristo, e a começar pelas nossas casas, onde passamos bastante tempo a vivermos o Evangelho, a sermos testemunhas de Cristo Jesus. Deus Espírito Santo nos abençoe. Amém.